Já viram criança quando quer muito ter alguma coisa, não consegue ter essa coisa, e quando vê que não vai conseguir mesmo, olha e fala: "Ai, eu nem queria mesmo". É assim que a direita brasileira, que os bolsonaristas estão nesse exato momento. Por quê? Coloca aqui na tela, por favor. Tá aí. Ex-presidente Lula está estampado na capa da Time. Eita, pô. É sobre isso, sobre a capa e sobre as reações e sobre o conteúdo que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu sou o André. E eu sou a Ziza. Você está no canal Reflexo do Todo, vai ali embaixo, ó, deixa vários comentários. Faça que nem a Delicada, que além de ser membro do canal, fortaleceu com vários comentários, a Juliana, o Arnaldo, o Deck Mendes, o André Luiz e vários outros. Quem não se inscreveu, vai ali, se inscreve, deixa um like e aciona o sininho também. E vamos que vamos, gente. Ó, segundo aqui destacou o Noblar, do blog do Noblar, que no Twitter, disse a revista Time sobre o Lula. Isso aqui, meu amigo, isso aqui deve ter doído lá no fiofó dos bolsonaristas. Por meio de programas sociais, Lula tirou milhões da pobreza e transformou a vida da maioria negra e da minoria indígena. Bolsonaro deu um golpe em isso tudo. Além disso, isso é o que a revista disse sobre o Lula. Além disso, na revista, o Lula opinou sobre questões geopolíticas, principalmente ali mais especificamente sobre a questão da Rússia e da Ucrânia, correto? A opinião que o Lula deu é de que tanto o presidente russo Vladimir Putin quanto o ucraniano Volodymyr Zelensky têm peso igual no acontecimento dessa guerra, que se tornou uma tragédia humanitária. Toda guerra é uma tragédia humanitária, na verdade, né, gente? Opinião que muitos consideraram controversa, porque joga no Volodymyr Zelensky, segundo as palavras do Lula, ali que a gente, mais na frente, a gente vai ver, a Ziza vai ler pra gente, eu vou ler uma parte, a Ziza vai ler a outra. Se na visão do Lula, eles têm peso igual, porque o Volodymyr Zelensky poderia ter, por exemplo, respeitado o Tratado de Minsk, correto? Eu trouxe até uma parte aqui do que seria esse Tratado de Minsk, Protocolo de Minsk. Momento cultural. É um acordo assinado por representantes da Ucrânia, da Rússia, da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk para pôr fim à guerra no leste da Ucrânia, 5 de setembro de 2014. Esse tratado tinha uma série de diretrizes de manobras militares, e um entra ali e sai lá, enfim, não vamos ficar nos aprofundando aqui nesse tratado, mas o que eu estou te dizendo é que existe um dispositivo que acabaria com essa guerra de maneira relativamente fácil. Mas a gente vê, e foi o que disse o ex-presidente Lula, o Volodymyr Zelensky preferindo atuar aí como se fosse um popstar da política. Enfim, essas declarações reverberaram em todos os cantos, tiveram reações engraçadíssimas, tiveram reações nos jornais também. Antes da gente ir para as reações engraçadas, eu vou mostrar aqui para vocês a repercussão nos jornais, aqui na mídia tradicional. O Globo. De Lula a Getúlio Vargas, relembre políticos brasileiros que já foram capa da revista Time. Fala ali do Jânio Quadros, do Kubitschek, né? Moro, Dilma, Bolsonaro e o próprio Lula, correto? Uma posição conservadora do Globo, né? O Yahoo Notícias disse aqui: Lula na revista Time, Bolsonaro estimula o racismo no Brasil. Aí o Yahoo Notícias aqui preferiu ficar dentro de casa, né? A bagunça aqui mesmo, que a nossa polarização já é o suficiente. Escolha até acertada, né? Correio Brasiliense aqui, ó. Bolsonaristas se revoltam com Lula na capa da Time. Perdeu credibilidade. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi capa da revista norte-americana que chamou o petista de o político mais popular do Brasil. Doeu, né? Doeu muito. Temos aqui um print de um tweet do Eduardo Bolsonaro. Como fazer sua revista perder a credibilidade? Retrate uma bandido de um país como a sua esperança. Criticando aqui a revista Time. O Dudu Bananinha, né, gente? Qual a credibilidade que tem o Dudu Bananinha? Nenhuma, gente, nenhuma.
E qual, eu fico pensando, cara, você tem que ter muito, o bolsonarista ele tem muita autoestima, né? Não é de hoje isso. Vocês veem que eles fazem campanhas assim para boicotar o Burger King, por exemplo, é uma coisa de outro mundo. Agora eles vão boicotar a revista Time. Quantos bolsonaristas vocês acham que consomem o conteúdo da Time ou que assinam a Time? Meu Deus do céu. Enfim, mas para mim a reação mais engraçada de todas foi a do Ricardo Salles. Tá aqui, ó. Quem liga pra essa porcaria de revista Time? Só faltou ele fazer um beicinho assim, ó. Quem liga? Eu nem ligo. Eu nem ligo pra revista Time. Eu nem ligo, Ricardo Salles. Tá aqui, ó. Aí vai piorar, vai ficar mais engraçado ainda, tá, gente? No próximo capítulo da novela, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Coloca na tela o print do Ricardo Salles aqui, tá com o Bolsonaro, enfim. Tá aqui, ó. Uma capa falsificada da revista Time, ao que tudo indica, né? Porque diz que o Bolsonaro já apareceu na Time, eu acho que foi só dentro da revista, não foi na capa. Uma capa falsificada, e tem uma capa também, essa capa aqui é de 2022, e tem uma de 2018 também, na época da corrida eleitoral. Mais uma aí, ó. Mais uma capa depois da corrida eleitoral, né? Que ela era lá Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Essa capa aqui circulou muito, 2018, para vocês verem a importância que a revista Time tem, até para os bolsonaristas. Eles sabem por que dessa importância. Um presidente, para gerir bem o país, ele precisa de credibilidade internacional. Vocês não se lembram quando o Bolsonaro foi na Europa? Avançou um pouquinho o acordo que vinha sendo costurado há anos, um acordo de livre comércio entre a América Latina e a União Europeia. Acabou que depois deu para trás. Mas eles comemoraram isso como se fosse, caralho, a pedra fundamental das relações internacionais do governo Bolsonaro. O ministro das Relações Exteriores ainda era o Ernesto Araújo, aquele que agora virou praticamente o anti-bolsonarista, porque é um fanático, né? Os fanáticos, eles são assim mesmo. Ele não é nem melhor nem pior agora, porque ele é um anti-bolsonarista. Ele continua sendo mesmo fanático, quase um terraplanista. Até esse tipo de ablublublé, até os ablublublé bolsonaristas sabem da importância disso. Como eu disse, para governar de maneira plena, você vai precisar se relacionar bem com outros países. A quebra de um relacionamento, cara, você vai ter uma quebra de relacionamento com um país lá dos Emirados Árabes, por exemplo. Os caras compram milho pra caralho da gente. Aí eles param de comprar esse milho. Vai ter um desbalanço na nossa balança comercial. Isso aí no final do ano dá diferença no PIB. Qualquer coisinha. Vocês vê na própria guerra da Ucrânia, a Rússia tem o gás deles lá pra ficar fazendo chantagem. Os caras estão em guerra com a Rússia, não pode deixar de comprar o gás da Rússia, para vocês verem como é que as relações internacionais são importantes. E não é de hoje que a gente vê isso, essa discrepância entre o modo como o mundo vê o Lula e o modo como o mundo vê o Bolsonaro. O Lula, no momento em que ele apareceu no cenário internacional, em que ele falava de fome e ele falava de pobreza, ele era uma coisa muito nova. Porque, de fato, ele sabia o que era fome, sabia o que era pobreza. Então, eu vi o G8 de Evian, por exemplo, acabar aquela foto de família que todos os líderes tiram foto. Ele estava como convidado, obviamente, o Brasil não estava entre os 8. E o Chirac e o Bush irem para cima do Lula, para conversar com o Lula. E chegava o Sérgio lá, que era o tradutor dele, porque o Lula não falava inglês. E o Lula, realmente, naquele primeiro momento, tinha um discurso que ele chamava de Sul-Sul, que era o Celso Amorim também, o Itamaraty brasileiro, que tem gente muito competente no Itamaraty, que chegavam com o dever de casa nessas viagens que eu via. Começava às 8 da manhã, acabava às 11 da noite. Porque é isso que está em questão. Não é só aparecer numa revista. Acho que eles estão preocupados com a capa da revista Time.
Não, estão preocupados com o modo como o mundo vê o Bolsonaro, o modo como o mundo vê o Lula. Isso vai influenciar numa série de fatores. Você acha que, os grandes investidores internacionais, eu e você, para eles, a gente é gado. Nossa, a gente não é pouco gado não, a gente é muito gado, de verdade. Sabe? Como dono de um rebanho vê o rebanho, é assim que eles vê a gente. Eles não querem saber não, para eles a gente é só número. Então eles olham o Lula cheio de credibilidade e o Bolsonaro sem credibilidade mundial nenhuma. Eles pensam, se esse cara aqui for eleito, vai ser melhor pra gente. E, se o Bolsonaro só foi eleito porque ele tinha o apoio destas mesmas pessoas. Chamam de elite, eu não gosto de chamar de elite porque parece que eles são melhores. Não, eles são apenas detentores do dinheiro, e sua grande maioria dinheiro que já vem de família, como por exemplo o Elon Musk, correto? Herdeiro de Minas de Esmeralda. Ele fala, caralho, ele saiu lá da África do Sul, foi para os Estados Unidos, morou de favor. Parece até que ele saiu, que nem o Chaves, assim, com uma vareta e uma trouxinha de roupa na ponta. Não, herdeiro de Minas de Esmeralda. Enfim, são essas pessoas, não estou falando especificamente do Elon Musk, né, mas estou falando das pessoas que dominam o mundo aí através de muito dinheiro. Essas pessoas estão muito interessadas na credibilidade dos governantes. É claro, desde que esse governante venha atender os interesses deles, correto? Enfim, essa credibilidade do Lula não é de hoje. Eu vou relembrar aqui para vocês, com a matéria de 17 de novembro de 2021 da Folha de São Paulo. Por favor, Ziza. Muito obrigado. Viagem protocolar de Lula à Europa vira triunfo diplomático inesperado. O Lula, enquanto o Bolsonaro fazia um tour na Arábia, se encontrando com ditadores e, sei lá, pessoas estranhas, o Lula foi dar um rolezinho na Europa. Se encontrou, eu não vou nem ler aqui porque o vídeo já tá ficando grandão. Vou só pegar aqui os políticos e personalidades que eles se encontraram lá. Ele foi chamado. Não, vamos botar aqui logo. Bota na tela aqui, Ziza, por favor, que eu vou ler. É o pão de cada dia da social-democracia. A convite da Fundação Friedrich Ebert, associada ao partido alemão de centro-direita SPD. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os dirigentes da Fundação Perseu Abramo viajaram à Europa. Reuniram-se em Berlim com o presidente da instituição, Martin Schulz, conhecido por seu engajamento ao lado do brasileiro, e em Bruxelas com o bloco de partidos da centro-esquerda do Parlamento Europeu, e historicamente atento à América Latina. Na França, Lula regressou a Sciences Po, onde recebeu o título de honoris causa 10 anos atrás. Encontrou-se com Anne Hidalgo, prefeita de Paris, o presidenciável do agora nanico Partido Socialista, outro parceiro histórico do PT no continente. Não foi uma agenda pequena e teve mais. Ele ainda se encontrou com Olaf Scholz, que é líder do PSD e primeiro-ministro da Alemanha, e além disso com Emmanuel Macron. Teve um espanhol também. Qual foi aquele espanhol que ele se encontrou ali? Pedro Sánchez, que é o premier e líder dos socialistas na Espanha. Isso aí. Galera, a discrepância é grande, correto? Mas isso não é garantia de vitória nas urnas, não. Seguindo aqui, para fechar o vídeo, a matéria da Folha de São Paulo aqui, com as falas específicas do Lula, entre aspas, o título é o seguinte: Lula diz que Zelensky é tão responsável quanto Putin pela guerra da Ucrânia. Aqui, abrindo aspas pro Lula, e agora, às vezes, fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos. Sabe, esse cara é tão responsável quanto Putin. Ele é tão responsável quanto Putin, porque numa guerra não tem apenas um culpado. Esse negócio do Vladimir Zelensky ser tratado como um popstar me incomoda pra caralho. Porque você vê, aí você vê aquelas imagens horríveis da guerra. Eu não vou nem descrever. Quem viu, viu. Quem não quer ver, não veja. Eu não vou descrever, porque cada um, essas coisas são muito invasivas.
todas essas imagens, todos esses acontecimentos, se o presidente da Ucrânia quisesse que isso não tivesse acontecido, não teria acontecido. Ah, pô, mas aí você tá falando que ele tinha que abaixar a cabeça pro Putin? Tô, cara! E aí, você vai deixar a tua população morrer pra você ficar dando entrevista no Parlamento Europeu? Vai se fuder, né? Trocando em miúdos é isso. Ah, pô, mas aí você tá dizendo que o cara vai abaixar e vai acontecer. Ah, cara, aí não tem o que não aconteceu, a gente não sabe. Mas a gente sabe que se ele tivesse, por exemplo, ficado quieto com relação a aderir à OTAN, para que vai aderir à OTAN? Para provocar a Rússia, para criar uma guerra? Para você que era nada virar um dos políticos mais populares do mundo? É especulação. Ziza, termina aqui aquele corte do Lula, por favor. E os brasileiros não têm noção da popularidade do Lula fora do Brasil. Não tem noção. O Lula, quando ele apareceu internacionalmente nas viagens em 2003, ele apareceu num momento em que ele era para o mundo uma figura meio Mandela. Então eu vi o Lula lá fora com todas as qualidades culturais que nós temos como brasileiros, que é a capacidade de conversar, de sorrir, de brincar, de botar a mão, dar aquele abraço, não sei o quê, que é uma coisa que faz com que seja muito fácil ser brasileiro. Não preciso nem comentar, porque como eu falei, concordo com tudo que o Lula disse. Você chegou até o meu Deus, tô me enrolando todo. Até o fim do vídeo aqui, ó, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro a partir de R$5 ali no botãozinho azul. Você vira membro do Reflexo Tudo, ajuda esse canal a continuar existindo. Tamo junto.